Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou reagir os vídeos aqui do Léo Augusto. Isso aí, pessoal. E hoje vamos reagir umas histórias dele daqui dos Histórias Bizarras dos Inscritos. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo. Olá, Léo, sou Emily, tenho 11 anos. Há pouco tempo aconteceu algo muito estranho comigo e meu irmão mais novo. Tínhamos nos mudado de casa e cidade. Era um lugar grande, com um quintal enorme. A casa era só de um andar. Eu e meu irmão amamos aquele local e logo fomos brincar. Até o caminhão de mudança chegar, junto com os meus pais. Eu e meu irmão estávamos com uma babá naquele dia, então começamos a brincadeira. Primeiro brincamos de pega-pega, depois fomos brincar de esconde-esconde. E foi aí que as coisas começaram a ficar sinistras. Eu estava contando enquanto ele se escondia. Quando eu terminei, andei a casa toda e nada de achar ele. Então decidi procurar no único lugar que eu não fui, o porão. Lá ficava a lavanderia. Era bem grande e com vários esconderijos. Um ótimo lugar para se intocar e não ser achado. Será que ele está aqui? Enquanto eu estava procurando ele, eu marquei um possível esconderijo para eu usar na vez em que ele contasse. Enquanto eu andava, a máquina de lavar ligou sozinha. Eu fui ver assustada, Quando eu tava perto dela, escutei ele tossindo. Provavelmente apertou o botão sem querer, meu irmãozinho? Revelando sua localização. Coloquei a mãozinha no ombro e chamei, Te achei! Ele continuou imóvel e depois eu ouvi o meu irmão gritar: 1, 2, 3 pra mim! Eu ganhei! Ele tava gritando lá de cima. Quando eu ouvi isso, gelei na hora. Eu saí de perto daquela coisa e fiquei observando. Tava de pé olhando pra mim. Ele começou a vir em minha direção devagarinho e foi ficando mais rápido. Aquele não era meu irmão. Que maluco é esse? O que ele tá fazendo aqui no porão da minha casa nova? Então meu irmão apareceu na escada e disse: Emily, eu já ganhei, vai contar de novo. E quando eu olhei pra coisa, ele tinha sumido. Eu saí de lá correndo, puxando meu irmãozinho. Contei pra ele o que tinha acontecido e ele foi olhar lá, de curiosidade. Eu não queria deixar ele ir, mas ele foi mesmo assim. Ficou uns 30 segundos apenas e já voltou pálido, confirmando o avistamento. Parecia que tínhamos uma criança bizarra vivendo no nosso porão. Aí o caminhão com os meus pais voltaram, E toda a madrugada escutávamos passos daquela coisa pela casa, batidas em nossa porta constantemente. Foi um verdadeiro inferno viver naquela casa, que até momentos atrás estávamos adorando. Depois das 18 horas da tarde, eu já não fico mais andando pela casa e nem chego perto daquele porão. Acontece várias vezes de meus pais estarem dormindo e batem na porta. Eles vêm até nós e falam para pararmos com essa brincadeira, que eles estão tentando dormir. Dizemos que é o garoto do porão, mas eles não acreditam na gente, pois já verificaram e não tem nada lá embaixo. Eu realmente não sei o que está acontecendo aqui, Léo. Oi, Léo, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Bom, eu tenho 12 anos, mas quando tinha 9 por aí, não tinha muitos amigos na escola, sempre ficava sozinha. Então um dia decidi criar uma amiga imaginária. O nome dela era Lisa. Eu não a via, mas apenas fingia, que ela estava ali perto de mim. Ia para a escola com ela, dava comida, colocava para dormir junto e fazia coisas do cotidiano, mano? Até lavar louça, a Lisa tava comigo. Minha mãe achava engraçado aquilo, mas falava para eu tomar cuidado para não enlouquecer. Com o tempo eu fui crescendo, então fiz 11 anos de idade e já não lembrava tanto da Lisa assim. Um dia eu estava me arrumando para ir para a escola. Gostava de me vestir bem colorida, sabe? Ao terminar o almoço, fui colocar o prato na pia. Olhei para o lugar onde havia uma salinha, com a máquina de lavar.
E ali eu vi uma menina de cabelos longos negros, calça jeans e blusa preta. Era bem pálida, parecia que tinha a pele ressecada. Fiquei com medo, só olhando. E aí ela se virou, vi o rosto e lembrei da Lisa. Lembrei que na minha imaginação ela era assim. Mas por que diabos eu estava vendo ela justamente agora? Minha mãe chamou meu nome e a Lisa se apresentou. Disse que estava pronta para ir comigo para a escola. Eu corri para o quarto da minha mãe e comecei a chorar de medo. Então revelei para ela que a Lisa, aquela amiga imaginária do passado, voltou para mim. Minha mãe disse que era fruto da minha imaginação. Depois disso, nunca mais fui a mesma. Hoje em dia eu faço acompanhamento com uma psicóloga para você ter uma noção de como o trauma foi grande. Então, depois desse dia, eu nunca mais vi ela novamente. Acho que deve estar sendo amiga de outra criança. Essa foi minha história, Léo. Muito obrigado por me escolher. Galera, vamos pro próximo vídeo. Bora lá. Bizarra. Tudo começou quando eu e meu irmão Bruno estávamos voltando da escola. Era de tardinha e estava quase anoitecendo. Nós acabamos achando um saquinho perto do meio-fio. Quando nós abrimos o saquinho, achamos uma pena preta. Meu irmão pegou ela e colocou em seu bolso. Falou que não deveria ser nada demais e me chamou de medroso. Então mandei ele soltar o saco, pois poderia ser coisa ruim. Começou a rir da minha cara e novamente me chamou de medroso. Quando nós voltamos para casa, ele pegou o saquinho e escondeu de mim. Disse o seguinte: se você quer tirar o saquinho daqui de casa, ache ele e depois jogue no lixo. Eu procurei por muitas horas e nada de achar o maldito saquinho. Quando ficou de noite, fomos para os nossos respectivos quartos dormir. Quando eu estava pegando no sono, escuto ele dando um grito muito alto, Léo. Saio correndo pro quarto dele e me disse, cheio de medo, que viu um cara de capuz preto perto dele e disse que não dava para ver o rosto dessa criatura, pois ele estava envolto de sombra. Falou o seguinte também: obrigado por me libertar, garoto. Aí ele falou, né, que quando eu tava chegando perto da porta do quarto dele, a criatura foi embora pela janela. Até hoje essa história nos perturba. Mais ele do que eu, né, pois teve contato direto ali com aquela criatura sobrenatural, tá amarrado. Depois disso, nunca mais ele pegou nada da rua que achava. Vai que viesse outra criatura e atazanar, né, mano? Obrigado por me ler minha história, Léo. Olá, Léo, meu nome é Rogerinho do Mine. Tenho 14 anos e vou te contar uma história sombria e assustadora que aconteceu na minha escola no ano passado. Naquela época, estudava um rapaz chamado Wesley. Ele tinha um problema no pé que o fazia parecer ter um pé de elefante. Impossível de passar despercebido, ainda mais na escola, né, mano? Onde todo mundo zoa qualquer coisa. Se teu cabelo tiver com um fiapo errado, vão te zoar por aquilo ali até você sair da escola. Imagina o pé daquele jeito, mano. Wesley era constantemente chamado de elefante e já não aguentava mais ouvir piadinhas todos os dias. Em qualquer momento alguém o perturbava. Até mesmo, cara, durante uma prova que teve, alguém gritou lá, né? Falou elefante! E todo mundo começou a rir, velho. Eu mesmo, eu já zoei, né? Fiz umas brincadeiras lá com ele, mas eu parei imediatamente, depois de vê-lo chorar no banheiro. Foi realmente brabo presenciar aquele momento em que sua expressão estava tomada pela tristeza. Então, em um dia trágico, algo sinistro aconteceu. Algo que mudaria a história da escola para sempre. Estávamos no intervalo quando ouvimos gritos ensurdecedores. Uma multidão se formou ao redor de alguém. E quando me aproximei, vi um aluno caído no chão, aparentemente sem respirar. Ele havia caído da escada, batendo a cabeça com um estalo horripilante. Quem estava perto começou a acusar Wesley, afirmando que ele havia colocado seu pé de elefante na frente do garoto.
com a intenção cruel de machucá-lo, como uma vingança sádica pelo bullying que sofria. Acreditar que foi apenas um acidente era algo impensável naquele momento. A atmosfera estava repleta de suspeita e malícia. No entanto, a partir daquele dia fatídico... Ah, não! Nem todos escolhem a Keira. Sabe por quê? É porque ela só tem um único elefante. Um medo sobrenatural parecia pairar no ar quando ele passava por perto. Os alunos se agarravam à parede com uma expressão de pavor absurda, como se estivessem evitando um encontro com coisa ruim. A reputação sombria de Wesley se espalhou como uma maldição pela escola. Após alguns meses, ele deixou abruptamente a escola, deixando todos aliviados com sua partida. O motivo real pareceu envolto em mistério e especulação. Alguns diziam que ele havia sido consumido por raiva e cometeu aquele ato. E poucos afirmavam que simplesmente buscavam um recomeço em outro lugar, onde pudesse escapar de toda aquela mancha. Até hoje não tenho certeza do que realmente aconteceu naquela manhã, mas a história de Wesley continua assombrando minha mente até hoje. Sempre me pego pensando no que aconteceu naquele dia. E manos, eu ativei aí o Seja Membro do canal, isso mesmo. Agora você pode apoiar-nos diretamente. Assim você vai estar ajudando diretamente a gente a continuar esse trabalho aqui. São dois valores bem acessíveis. E fazer... Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Falou!